Olá pessoal do canal Compartilhar para Vencer, concursos públicos, aqui João Carlos Espíndola. E teve um rapaz que pediu para mim, eu não lembro agora o nome do rapaz, que ele pediu, ele falou comigo assim: tem como você fazer um vídeo falando como que você estudava legislação? Eu acho que era isso, legislação. Olha só, a parte de legislação, que foi a matéria que eu fui melhor na prova do TJ São Paulo, que eu fiz 36 pontos na parte de legislação, eu sempre estudei fazendo resumos. Pessoal, tem um bar aqui perto que tem um som tocando. Eu não sei se está incomodando vocês aí, beleza? Mas vamos lá, vamos nos concentrar aqui mesmo, aqui no vídeo. Olha só. Aí eu sempre estudei legislação fazendo resumos, tá? É o meu jeito de estudar legislação. Eu leio o material, leio o PDF ou assisto a videoaula anotando os pontos principais. Porque resumo, na minha visão, é isso. Resumo não é você escrever tudo que o professor fala na videoaula, porque isso é transcrever a videoaula. Resumo não é você escrever tudo que está no PDF, você escrever no caderno, porque isso é reescrever o PDF. Resumo é anotar as principais informações, aqueles gatilhos que quando a gente lê faz com que a gente lembre do assunto que nós estudamos. Por exemplo, aqui, embargos de declaração, coloquei aqui cabimento quando houver obscuridade, ambiguidade ou contradição da decisão. Trata-se de questões internas da própria decisão. Quem julga é o próprio órgão julgador que proferiu a decisão. Entende a doutrina que há efeito devolutivo. Prazo 2 dias em regra. No GCRIM, 5 dias. E aí tem mais aqui umas 4 ou 5 linhas aqui para baixo falando sobre embargos de declaração. Pronto, para mim isso aqui é um resumo. Resumir embargos de declaração. Se cair na prova eu vou lembrar. Se eu der uma lida nisso aqui, por exemplo, uma vez por semana, uma vez a 15 dias, uma vez por mês, eu vou lembrar aqui para que cabe embargos de declaração. Estou falando aqui, para que cabe? Quando houver obscuridade, ambiguidade ou contradição da decisão. Lembrando que isso aqui, pessoal, é CPP, tá? Isso aqui é CPP, Código de Processo Penal, beleza? Isso aqui é Código de Processo Penal, tranquilo? Código de Processo Penal. Beleza. Então, quando que cabe embargo de declaração? Quando houver obscuridade, ambiguidade ou contradição da decisão. Trata-se de questões internas da própria decisão. Quem julga é o próprio órgão julgador que proferiu a decisão. Entende a doutrina que há efeito devolutivo. Prazo 2 dias em regra, porque no GCRIM são 5 dias. Os embargos de declaração, eles interrompem os recursos. Embora eles não tenham efeito suspensivo, eles interrompem o recurso. Vocês podem ver que só pelo resumo aqui, olha, o resumo está incompleto aqui na foto, mas deu para deduzir isso. Então eu considero o resumo muito importante. Olha só, os embargos de declaração interrompem o prazo para outros recursos, tá? Eles interrompem o prazo. Por exemplo, interrompem o prazo para apelação, para qualquer outro recurso, para o rese, embora eles não tenham efeito suspensivo. Aí aqui na frente tem mais um pedacinho do resumo aqui, olha, que deverão começar o prazo lá do início. Porque se o prazo ele é interrompido, então ele deve voltar do zero, tá? Os prazos correrão lá do início, porque quando o prazo é interrompido, ele volta a contar do zero. Então aí que está o resumo. Resumos são gatilhos. Resumos são gatilhos para fazer com que a gente lembre daquilo que a gente estudou, tá? Não é transcrever a videoaula, porque se você escrever tudo que o professor fala na videoaula, você está transcrevendo a videoaula. Isso não é resumo. E também não é resumo você reescrever o PDF, ou seja, você escreveu o PDF inteiro no seu caderno. Isso não é resumo. Dessa forma, você está reescrevendo o PDF. Aqui, ó, decisão que denegar a apelação. Coloquei aqui, decisão que denegar a apelação cabe o rese. Tá bom? É aquela que não deixa a apelação subir para o tribunal. Coloquei aqui, ó. Pronúncia é rese. Recebimento da denúncia ou queixa. Eu coloquei aqui, olha.
recebimento da denúncia ou queixa, não tem recurso, eu coloquei aqui. Prazos do reze, aí segui aqui os resumos. As partes, mais o assistente de acusação habilitado, prazo de 5 dias. Agora, quando o assistente de acusação não é habilitado, prazo de 15 dias. E eu já estou lembrando isso aqui, não porque eu li isso aqui antes de gravar o vídeo, não, mas porque eu tô lendo aqui no resumo aqui, ó, e eu lembrei aqui, por esse gatilho aqui do resumo, eu lembrei que o assistente de acusação não habilitado tem um prazo de 15 dias para interpor o reze. E as partes, mais o assistente de acusação habilitado, tem o prazo de 5 dias. Então eu estudei legislação como resolvendo questões, anotando aquelas questões que eu errava. Aqui, ó, isso aqui, ó, resumo de questões. São anotações de questões que eu errava, que eu anotava no caderno, beleza? Então vamos lá. Leitura de lei seca, resolução de questões e também resumo daquelas questões que eu mais errava, ou seja, um caderno de erros ali daquelas questões que eu mais errava, beleza? Pessoal, olha, eu acho que ficou aí suficiente aí sobre o resumo aqui, ó, isso aqui era um resumo sobre a apelação que eu fiz aqui, olha, vocês podem ver que eu fiz essas anotações no dia 10/5 de 2021, essas anotações aqui, ó, sobre a apelação, no dia 10/5 de 2021, aqui, ó, tá? Aí o que tem aqui? Absolvição sumária, existência manifesta de causa de excludente de ilicitude. Precisa ser evidente, clara, sem dúvidas. Exemplo, legítima defesa. É uma cláusula de exclusão de ilicitude. Existência manifesta de causa de excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Exemplo, coação moral irresistível, salvo inimputabilidade. Doença mental, por exemplo. Absolvição por inimputabilidade é imprópria e nem sempre é o melhor para o agente, que poderia inclusive provar sua inocência. A absolvição por inimputabilidade, eu tenho dificuldade com essa palavra, gera medida de segurança. É por isso que cabe a apelação contra a absolvição sumária. É isso aqui que trata o resumo, olha, cabe a apelação contra a absolvição sumária, tá? No caso ali de ter acontecido a absolvição sumária, cabe a apelação. Só que a absolvição sumária não pode acontecer fora os casos do processo do tribunal do júri, onde a inimputabilidade é a única tese defensiva, é a única tese da defesa, a inimputabilidade. Quando ela é a única tese defensiva do tribunal do júri, o juiz pode absolver desde logo por inimputabilidade. Só que no processo penal normal, eu não estou falando aqui do tribunal do júri, tá? Aí o juiz ele não pode absolver por inimputabilidade, mesmo que seja a única tese defensiva. Essa história da única tese defensiva é lá no tribunal do júri, lá naquela fase primária do tribunal do júri. Aqui não, aqui é no processo penal normal, ali no procedimento ordinário normal, tá? Nesse caso aqui o juiz não pode absolver por inimputabilidade, porque ela é uma absolvição imprópria que gera medida de segurança. Então, o réu que é acusado por inimputabilidade, geralmente ele vai ficar internado. Então, essa absolvição, ela não é, nem sempre ela é a melhor para o agente. Porque pode ser que o agente consiga provar lá na frente a sua inocência. E provar a sua inocência no processo lá na frente é muito melhor do que ser absolvido por inimputabilidade. Porque no caso da inimputabilidade, ela vai gerar uma medida de segurança. Agora, lá no tribunal do júri, lá naquela fase primária do tribunal do júri, quando a defesa tem como única tese defensiva a absolvição sumária, aí sim lá é permitido que o juiz absolva desde logo o acusado, baseado na inimputabilidade, quando a inimputabilidade é a única tese defensiva. Então, por aqui, olha, vocês observam que eu consegui explicar esse assunto baseado neste resumo, apenas neste resumo. Então eu considero o estudo por resumo muito eficaz e muito eficiente, beleza?
Compartilhar para vencer concursos públicos aqui, João Carlos Espíndola.